Prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2019 para 2020. Eu vou começar a correção hoje e eu adianto a vocês que eu não vi nenhuma questão passível de anulação, tá? Então, na minha opinião, o gabarito tá certinho, não tem nada que reclamar em relação a essas questões. Quer dizer, pelo menos eu resolvi a prova inteira e não encontrei nada de errado com o gabarito. Vou fazer hoje, então, a resolução da prova do 6º ano do CMRJ e amanhã eu devo fazer rapidinho a resolução da prova do ensino médio. Mas não vai dar tempo, é muita coisa para uma pessoa só fazer, então eu vou, para o ensino médio, eu vou só dar uma olhada rápida para ver se tem alguma coisa para anular e aí eu divulgo isso amanhã, tá? Lembro a vocês que no ano passado tiveram duas questões que poderiam ser anuladas, mas os cursos não reclamaram, não fizeram recurso. Eu fiz o recurso, publiquei lá, mas não sei se o pessoal usou, se recorreu. Eu sei que não teve anulação, mas ficaram lá duas questões erradas que poderiam ter sido anuladas. Tá, então vamos resolver essa primeira questão aqui. É uma questão de fração, né? Tem duas expressões. Quer dizer, a expressão A, ela é toda com fração e a expressão B, ela tem ainda alguns números decimais. Vamos calcular isso aqui? Expressão A e expressão B. Bom, essa aqui é a expressão A, vamos calcular. E depois ele vai querer que você calcule isso aqui, o quociente de A por B. Tem que calcular isso aqui depois. Vamos calcular o A primeiro. Lembrando que a gente faz primeiro os parênteses mais internos, né? Olha só. Esses parênteses aqui a gente tem que resolver primeiro. 5/4 menos 1/2. Quanto é 5/4 menos 1/2? Tem que reduzir ao mesmo denominador. 5/4 menos 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 2/4, né? Então, subtraindo isso aqui, isso vai dar 3/4. E aqui está multiplicando tudo. Isso aqui é uma coisa só, né? Todo mundo está junto aqui através de multiplicações. Isso vezes isso vezes isso. Quer dizer, a gente pode eliminar esse colchete, esse parênteses aqui e multiplicar tudo. Agora que a gente fez o cálculo já aqui, o conteúdo desse parênteses aqui é 3/4. Então, essa parte aqui vai ficar 21 vezes 4/9 vezes 3/4. Isso aqui vai dar simplificação, né? E aqui essa outra parte, a gente tem uma fração dividida por outra fração. Para fazer isso, divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso vai ficar 2/5 multiplicado pelo inverso dessa aqui, que vai ser 10/3. Então olha só, esse 4 corta com esse 4, e aqui 9 é 3 vezes 3. Então a gente pode cortar esse 3 aqui e mais um 3 daqui, só vai sobrar o 7. E esse 9 aqui vai embora. Então essa expressão aqui deu 7. E tem essa outra parte aqui. Aqui tem simplificação, sim, a gente pode simplificar aqui 10 com 5, né? Dá para simplificar todo mundo aqui por 5. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então isso aqui ficou 4/3. Então isso aqui é o valor de A. Agora a gente reduz ao mesmo denominador. Aqui o denominador comum vai ser 3. Então como aqui é 1, aqui vai por 1 e aqui vai por 3. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 7, 21 sobre 3 mais 4 sobre 3, que é 25 sobre 3. Isso aqui é o valor de A, 25 sobre 3. Agora o valor da expressão B. Aqui só restou um espacinho, mas dá pra gente fazer a conta. Olha só, isso aqui que está dentro de parênteses, 1 menos 0,8, 1 menos 0,8 dá 0,2, né? Que é 2 décimos. Isso aqui é a mesma coisa que 1/5. 1 dividido por 5 dá isso. Então 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Então olha só, a gente está dividindo 1/5 por 1/5. Né? Isso aqui é 1/5. E 1/5 dividido por 1/5 dá o quê? Quando você divide dois números iguais, um pelo outro. O resultado dá 1, né? Claro, você podia também fazer isso aqui, divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai encontrar 1 de qualquer jeito.
Então, essa parte aqui vai dar 1. Calma aí. Agora aqui nós temos o seguinte, ó, 1/4 mais 0,25. Quanto que é 0,25? 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Olha aqui, 1/2 é 0,5. A metade disso é 1/4, que é 0,25. Você também podia escrever isso aqui é 25 sobre 100. Aí você simplificando por 5 de novo, vai encontrar 1/4. Mas é bom você conhecer esses números de cabeça, né? Então isso aqui é 1/4 mais 1/4. E quanto que é 1/4 mais 1/4? 1/4 mais 1/4 é 2/4. Que é a mesma coisa que 1/2. Então olha só como é que vai ficar isso aqui. Aqui a gente tem menos 4/3, que vai estar multiplicado por isso aqui, a gente viu que dá 1/2, né? 1/4 mais 1/4 vai dar 2/4, que é 1/2. Então isso aqui é 4/3 vezes 1/2. Aqui a gente pode fazer uma simplificação por 2. Olha aqui, simplificando por 2, isso aqui vai ficar... Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, vai ficar 2 sobre 3. Então isso aqui é 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 é a mesma coisa que o quê? 1/3. Precisa reduzir ao mesmo denominador aqui para somar? O 1 você troca por 3 sobre 3. Então 3 sobre 3 menos 2 sobre 3 dá 1 sobre 3. Então 1 sobre 3 é o valor dessa expressão B. Ele quer que calcule o quê? A sobre B. A sobre B então vai ficar 25/3 dividido por 1/3. Quer fazer a divisão de frações assim? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar então 25/3 multiplicado pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. Aí vai cortar aqui o 3, vai dar o quê? 25. 25 é o resultado aí. E entre as opções, o que ele coloca lá? Letra A, isso aí é um número ímpar múltiplo de 5. Isso aqui é um número ímpar múltiplo de 5, tá certo. Ele é par divisível por 11, não é. Ele é par múltiplo de 3, não é. Ele é divisível por 9, não. Ele é um primo, não. Ele é um número ímpar múltiplo de 5. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.